falar do Vascão da Gama, que tá realmente numa ebulição danada por conta desse cabo de guerra, né, entre diretoria social e 777. Vamos lá, vou até passar rápido, porque são muitos assuntos, mas alguns pontos importantes que a gente tem que falar. Ontem à noite, a 777 soltou uma nota dizendo que não teve acesso aos autos e que a decisão da liminar, a decisão da justiça em liminar, melhor dizendo, né, de devolver o controle da Vasco SAF pro CRVG, pro clube, é uma aberração jurídica. Foi esse termo utilizado. Ainda disseram que são investidores internacionais, confiam no Brasil e na lei da SAF, e que enquanto são atacados publicamente pelos representantes da associação, eles seguem trabalhando pelo Vasco e honrando as obrigações, e citaram também o contrato com a Betfair, nova patrocinadora master, que é o maior contrato, de fato, da história do clube. A nota oficial da 777, alegando aí essas coisas, que não teve acesso aos autos e que confia na justiça. Lembrando que a liminar ainda está em vigor e o controle é do clube, né? O contrato não está suspenso, mas o controle da Vasco SAF, da empresa SAF, é do clube. O Rodrigo Capello, no GE, o Rodrigo Capello é especialista nas notícias aí de negociações esportivas, né? Inclusive ele que deu a notícia lá atrás da criação da Vasco SAF e da 777. O Capello disse que, de fato, há meses acontecem conversas da Vasco SAF com a 777, inclusive falando de valores. A gente já tinha falado sobre isso há algum tempo aqui. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, acabou negando isso no Roda Viva da Cultura, mas, de fato, aconteceram essas conversas. Mais um fala disso, né? Agora o Rodrigo Capello, do Negócios do Esporte, do portal GE. O Lauro Jardim, no Globo, afirmou que a 777 chegou a confirmar, a conversar, melhor dizendo, eles conversaram com outros fundos, tá? Em São Paulo, para tentar repassar os ativos, isso há alguns dias, antes da ação do Vasco Clube Associação sobre a Vasco SAF, né? Mas não houve interessados. E aí confirma até o que o Pedrinho falou ontem. O Pedrinho falou sobre isso na coletiva. A gente já tinha repercutido isso ontem. A 777 tentou repassar, mas não conseguiu isso nos últimos dias. Vamos acompanhar essa situação, porque o futuro da Vasco SAF, do futebol do Vasco, está em jogo nesse caso. Sobre o Álvaro Pacheco, já assinou pré-contrato, chega ao Rio no domingo e pode, aí eu falo pode no sentido de haver possibilidade, comandar o Vasco já contra o Fortaleza na terça, pela Copa do Brasil. Contrato de 1 ano, tá? Com renovação automática por mais um possível. E aí o GE também informa que o Pedro Martins, diretor de futebol atual, né, da Vasco SAF, conversou ontem com os jogadores sobre o acerto e agora a assinatura do pré-contrato com o Álvaro Pacheco. Pelo que eu apurei, o Álvaro já está se preparando antes, inclusive, do acerto final, estudando o Vasco e o elenco. Não é tão absurdo pensar que ele pode comandar o Vasco já na terça-feira contra o Fortaleza, então. O plano inicial era tê-lo amanhã, já com os jogadores, mas não vai ter jogo, né? Se tivesse o Vasco e o Flamengo, o Álvaro estaria no Maracanã e conversaria já com os jogadores nesse sábado. Então essas informações do Vasco, muitos pontos aí pra gente discutir. E segue na mesma situação, né? A gente tem que esperar esse desdobramento, né, Gabriel? O que eu tiro da entrevista do Pedrinho, das novidades que surgiram, da nota da 777. Né? Tá todo mundo se movimentando muito antes dessa situação estourar. Tá claro que o Pedrinho tá fechado aí com a galera da Crefisa ali já para tentar trazer esse investimento pro Vasco. E tá muito claro também que a 777 não está com, digamos assim, nenhum apego ao produto. Na hora que pintar uma boa proposta, ela de fato deve soltar a parte dela para um novo investidor. Só me preocupa, ontem eu falei sobre isso, alguns torcedores reclamaram, né? Eu falei que assim, se o Pedrinho escolheu o melhor caminho para tentar resolver essa situação. Se já existe uma predisposição da 777 em vender o produto dela, e o Vasco já tem mais ou menos essa chegada de um novo investidor, por que não tentar costurar uma situação um pouquinho mais harmônica? Eu posso estar sendo aqui extremamente inocente, né, no meu raciocínio, mas eu fico com medo dessa briga judicial se transformar, acima de tudo, numa situação prejudicial ao Vasco, que deixa o Vasco no meio do caminho. Nem busca um novo investidor e fica com a 777, mas a 777 também sem olhar com carinho devido ao Vasco da Gama. Esse é o meu medo, mas no fim das contas, né, cada um tá puxando para um lado e o maior prejudicado vai ser o Vasco da Gama, isso tá muito claro, até porque liminar cai toda hora, sobe liminar, desce liminar, a decisão vai para a primeira instância na justiça, tem uma segunda instância, daqui a pouco tem recurso para a terceira instância, essa briga tá longe de terminar, eu só espero que, pelo menos dentro de campo, o Vasco encontre um mínimo de paz, chegue um novo treinador, consiga trabalhar,
Estamos falando de um Vasco da Gama que começou mal o Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que no futebol, esse tipo de interferência na parte de direção acaba muitas vezes influenciando dentro de campo. Esse é o meu único receio no momento. O Antunes Vasco tá aqui fora 777. Olha aqui o Henrique Gomes. Boa tarde. Gabriel Pedrinho tem sido um dos caras mais equilibrados e pacifista dos dirigentes da história. Se ele optou por entrar na justiça, uma boa razão deve existir. Não seria pacifista, não. Não tô vendo esse movimento pacifista dele desde que ele assumiu, não. Discordo um pouquinho nesse sentido. Ficar temporariamente sem a 777 até conseguir outro investidor não muda nada. A situação com ela já é caótica. Um abraço. Pois é, tem que aguardar, né, cara? E o Álvaro Pacheco, hein? Que chegue logo, inicie o trabalho, até para não ter nenhum problema no meio desse caminho aí de briga judicial. Independente de gostar ou não, gostar mais ou gostar menos da escolha do Álvaro Pacheco, foi o cara escolhido, então que ele comece logo o trabalho, inicie logo as atividades pro Vasco não perder mais tempo.